Glória a Deus. Glória a Deus. Pai, nós também te agradecemos por essa noite, oramos para que o Senhor venha falar conosco, prepara o nosso coração, toca na nossa mente, traz o renovo, traz a palavra, traz a liberação, traz a libertação, encoraja cada um, Senhor Deus, nessa semana, Senhor Deus, onde acabamos de celebrar a Páscoa e temos essa convicção que o Senhor está vivo, que o Senhor ressurgiu, e que a unção do Senhor nessa noite, Senhor Deus, possa visitar a cada irmão, cada irmã, encorajando, fortalecendo, abençoando, sarando, curando, Pai. Curando feridas, tirando, Senhor, sentimentos de frustração. No nome de Jesus, Senhor Deus, cobre a cada irmão e cada irmã agora. Cobre a minha vida, minha casa, minha família, com o sangue precioso de Jesus. Eu oro para que o Senhor venha pensar através da minha mente, usar as minhas cordas vocais, para comunicar a Tua palavra de uma forma eficaz. Quem crê, diga amém. Amém. Glória a Deus. Queria começar fazendo algumas perguntas para você. Não precisa responder, mas vai pensando nisso. Quantos aqui já se sentiram frustrados com seu ministério? Ou pode até falar assim, tipo, Outra coisa, quantos talvez já se sentiram ou estão se sentindo agora desapontado com onde você está hoje? E eu percebo que às vezes não é só o fato de onde você está, dentro da igreja, na obra do Senhor, mas aonde você está na vida. Porque queira ou não, a gente fala não se comparar um com o outro, a gente acaba se comparando. Porque às vezes tem pessoas que têm menos idade e têm mais, e às vezes tem pessoas que têm mais idade e têm menos, e você acaba se comparando, e você acaba medindo o que você faz, onde você chegou. E às vezes nos dá uma sensação assim, tipo, será que eu falhei? Será que eu errei? Será que isso é de Deus para a minha vida? Será que Deus está no controle, como nós falamos que Ele está no controle? Que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas no seu dia a dia, a luta que eu vejo e eu sinto, assim, sinto mesmo. Hoje passei um dia orando por isso, orando por esse culto, orando por você que está aqui, você que está nos ouvindo. E sentindo esse peso de que a impressão que dá em inglês a gente fala assim, we missed the bus. Eu perdi o ônibus. O trem já passou. Parece que não vai acontecer. E aí onde vem essa frustração no sentido do ministério, ou vem esse desapontamento em relação a onde você está, ou talvez você é o tipo da pessoa que estabelece grandes alvos. Alguém talvez falou para você, e eu já ouvi isso, já falaram para mim, qual que é o seu plano para daqui 5 anos? Aí eu falei, eu tinha alguns planos, não tinha tanto plano assim. Mas o jeito que a pessoa falou foi tão intimidador, porque ela parecia assim, he got all his game together. A forma dela, o jeito de ela pensar, parecia que estava tudo no lugar. Aí ela falou assim, e para 10 anos? Eu falei, 10? Eu não consigo, tipo assim, na hora que ele começou a falar e começar, daqui 15 anos, onde você crê que você vai estar? Aí eu falei assim, eu acho que eu nem vou estar aqui daqui 15 anos. E eu ouvi aquilo, e ele parecia que já tinha plano até para a volta de Jesus, até para Jesus. Acho que ele já tinha um plano, não, se Jesus voltar ele vai fazer isso. E às vezes isso também nos intimida, quando você vê pessoas que têm esse foco, essa determinação, e não é, irmãos, eu sei que tem pessoas que assim, não estou colocando, I'm not putting them down, não estou colocando eles para baixo, mas é assim, tem pessoas que são assim e funciona isso para elas, mas para outras não. E é por isso que às vezes nos confunde, porque a sensação que dá, eu tenho que ter plano para 5 anos? 10? Eu nem sabia que eu tinha que ter plano. Você percebe? E isso tudo vai acontecendo e vai te consumindo, e conforme você vai avançando em anos, aí entra um outro problema que você acha que não tem mais tempo. Essa é uma das piores, irmão. Eu mesmo, esse ano eu faço 44, e tem coisa que eu fico pensando assim, eu acho que já tinha que ter acontecido isso. E na maioria das vezes é porque você se compara com uma situação, com algo que você vê, alguém da sua família, aí vem alguém,
próximo de você e mostra que quer colocar ainda mais você lá, não para cima, para baixo. Mas se Deus é na sua vida, cadê? Porque o que as pessoas querem, irmãos? Provas. O que você tem? Você tem casa própria? Você tem um bom carro? Eu me lembro uma vez, logo que eu cheguei nos Estados Unidos, eu me recordo que um pastor falou que Deus não se agradava comigo. Ele falou que eu era... Não, ele falou mais. Ele falou assim, você é uma vergonha para o nome de Jesus. 23 anos atrás, era um menino. Quando eu ouvi aquilo, me arrebentou. Porque eu fiquei pensando, eu sou uma vergonha. Aí é claro que eu perguntei, porque eu não sabia ficar com a minha boca fechada. Aí eu falei, por que eu sou uma vergonha? E essa foi a justificativa dele. Aí ele falou, você não tem casa própria e você não tem um bom carro. Eu falei, what? Ele falou, e você viaja demais. Mas essas palavras, irmãos, por mais que você queira, e você ora, e você vai para o culto, e Deus revela, e quebra, e cancela essas palavras, parece que o eco fica soando por um bom tempo. Não é assim, tipo, ok, eu vou cortar essa palavra hoje, aleluia, está cortado. O eco continua lá, você é uma vergonha. Você não tem casa. E é isso que incomoda, irmãos, porque você mesmo se pergunta, mas será que eu tinha que ter mesmo nessa altura do campeonato? Será que já era para estar melhor, já era para estar numa outra situação, de um outro jeito, de uma outra maneira? Então, você vê, tudo isso vai se acumulando. Aí entra essa sensação, será? Primeiro vem esse sentimento, será que eu ouvi de Deus? Será que aquilo foi de Deus? Será que aquela palavra foi de Deus? A promessa foi de Deus? A profecia foi de Deus? E aí se você acredita que foi, você pensa, será que eu vou alcançar a promessa? Vou chegar naquilo que Deus falou, que eu nem mais sei se foi Deus, será que foi Ele? Será que não foi Ele? E você fica confuso em relação a tudo isso, e se você tem sentido alguma coisa relacionada a isso hoje, eu tenho uma palavra para você. E eu creio que você vai sair daqui hoje abençoado e fortalecido por causa disso. Porque o que me veio ao coração quando eu fechei essa mensagem, eu comecei a pensar em relação a Jó. Jó 42, o último capítulo do livro. Jó chega e fala assim, então respondeu Jó ao Senhor, eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Aleluia. Mas levou 42 capítulos. E detalhe, o último. Quem pode dizer amém? Eu espero que não precisa chegar ao último capítulo da nossa vida para a gente ver. Agora entendi, Senhor. Mas você percebe que por 41 capítulos, quantas coisas aconteceram, e quantas distorções, e quantas pessoas querendo julgar e apontar. Você está passando isso por causa daquilo, você está passando isso porque tem pecado, você está passando isso porque você não honra o Senhor, você está passando... E foram inúmeras as situações, e os amigos de Jó que não ajudavam em nada, eles deixavam o fardo mais pesado ainda. Mas no final Jó entendeu que o Senhor pode tudo, e Ele pode te tirar dessa situação agora. E se Ele não tirou, é porque Ele quer produzir algo mais ainda na sua e na minha vida. Então quando nós vemos isso, então respondeu Jó ao Senhor, eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser impedido. E eu posso te falar, irmão, sem medo de errar, que isso não acontece da noite para o dia. Vai levar algum tempo para cair essa ficha, que o Senhor pode tudo, e que os planos dele não vão ser frustrados nem impedidos. Quem pode dizer amém? A outra coisa que eu percebo que acontece é, na maioria das vezes, aquilo que nós achamos que é o plano de Deus para nós, não se limita àquilo que é o plano de Deus que Ele tem para realizar. Deixa eu falar de novo. Às vezes aquela visão inicial que você teve, você acha que é só aquilo, mas eu posso ver pela palavra que o que Deus tem é maior do que aquilo que você acha que Ele vai fazer com você. É muito maior, irmãos. A gente podia passear pelos personagens bíblicos. O primeiro que me vem à mente é José. E você sabe que José, qual foi o sonho que ele teve? E que ele achou que era de Deus ainda. A família toda se dobrando diante dele. Que é difícil até acreditar que é Deus, porque um menino de 17 anos, fala a verdade, se esse não é um sonho de todo jovem. Não, fala a verdade, irmãos. Todo mundo já teve 17 anos aqui. Você não gostaria, se você tem 11 irmãos, que todos eles... O seu pai e a sua mãe. Imagina, o pai pede a coisa para o filho e o filho fala assim, não pai, é você que vai fazer.
E você vê que o plano de Deus era infinitamente maior. Não era só o pai, a mãe, os irmãos, era uma nação, era um povo, era um país, era todo o Egito. Quando José passasse, eles iam se dobrar diante dele. Então eu posso falar com base na palavra que o que Deus tem e o pouquinho que Ele revelou para cada um de nós é maior. O plano que Deus quer realizar. Então não é só, Senhor, faz isso para a minha vida. Não, não. Ele vai fazer aquilo que cabe a Ele dentro do plano maior que Ele tem para cada um de nós na terra. Se você crê nisso, pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Então, com base nisso, eu quero que você diga esse título, que ele é um título polêmico, mas eu gosto disso, porque se eu colocasse um título assim, os planos de Deus são mais altos, não ia chamar tanto a sua atenção, como se você ouvisse esse título e falasse assim, casado com Lia, desejando Raquel. Repita isso comigo. Fala de novo. Não estou falando de adultério, pelo amor de Deus. Mas abra sua Bíblia comigo, Gênesis capítulo 29. Gênesis capítulo 29. Nós não vamos ler todo o capítulo, mas todo o capítulo é muito relevante. Quando Jacó chega ao poço de Harã, casado com Lia, desejando Raquel. Quem achou, diga amém. Se você não achou Gênesis 29, vem para o altar, a gente vai orar por você. Gênesis 29, verso 10, fala assim: quando Jacó viu a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou-se, revolveu a pedra da boca do poço, deu de beber as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. Então Jacó beijou a Raquel e, levantando a voz, chorou. Jacó anunciou a Raquel que ele era parente do pai e que era filho de Rebeca. Então ela correu, anunciou a seu pai. Assim que Labão ouviu as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou, beijou, levou à sua casa. Jacó contou a Labão todas essas coisas. Então Labão lhe disse: verdadeiramente tu és o meu osso e a minha carne. Jacó ficou com ele um mês inteiro. Depois perguntou Labão a Jacó: por seres meu irmão, hás de servir-me de graça? Declara-me, qual será o teu salário? Ora, Labão tinha duas filhas, o nome da mais velha era Lia, diga isso comigo, Lia. O nome da mais moça, Raquel, diga Raquel. Lia tinha olhos fracos, isso é importante, diga olhos fracos. Ao passo que Raquel era formosa de porte e de semblante, diga isso, formosa de porte e de semblante. Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, a tua filha mais moça. Respondeu Labão: melhor é que eu dê a ti do que a outro, fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por amor. Olha que amor, irmão. Fica 7 anos trabalhando pelo amor de Raquel. Mas estes lhe pareceram, parece fio assim de romance, mas este lhe pareceu como poucos dias, pelo que muito a amava. Jacó disse a Labão: dá-me a minha mulher. Ele trabalhou 7 anos, o meu tempo já está cumprido e eu quero tomá-la por mulher. Reuniu, pois, Labão todos os homens daquele lugar e fez um banquete. Chegada a tarde, ele tomou, olha só, chegada a tarde, ele tomou a Lia, sua filha. Por quem que ele trabalhou? Quem que ele trabalhou? Ok, ele tomou a Lia, sua filha, trouxe a Jacó. Jacó se deitou com ela. Mas eles tinham celebrado, ele coloca ela na tenda, ele não viu. Jacó se deitou com ela, Jacó deu a sua serva Zilpa por serva, Lia sua filha. Quando amanheceu, eis que era Lia. Ou seja, ele não viu. E ela também não falou nada. Quando amanheceu, eis que era Lia, pelo que perguntou Jacó. Imagina a luz acendendo dentro da tenda, provavelmente, e ele olha para o lado, ele: que é isso que fizeste? Não te servi em troca de Raquel? Por que me enganaste? Vai vendo. Respondeu Labão: não se faz assim em nossa terra. Não se dá a mais nova antes da primogênita. Tipo, só faltou pôr aqui: agora que você fala.
Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo trabalho de outros 7 anos. Vai vendo, irmão, se não tem muito a ver com coisas que você tem passado. Você trabalha por algo, você quer algo, você vê, você se interessa e você fala: ai, Senhor, eu trabalho o que for preciso para que isso seja liberado na minha vida. E aí num belo dia você acorda e você olha do lado e fala: Labão deu sua serva Bila, por serva a Raquel, sua filha. Ele deu também a Raquel. Cumpriu a semana de lei, então Labão lhe deu para a mulher a Raquel. Agora, olha que interessante isso, irmãos. Isso aqui eu fico intrigado toda vez que eu leio isso. Jacó deitou-se também com Raquel, amou Raquel muito mais do que a Lia, e serviu a Labão ainda outros 7 anos. A palavra fala depois que foram anos que demorou demais para passar, porque ele não trabalhou pelas duas, ele trabalhou por uma, ele trabalhou por Raquel. Aí diz assim no verso 31, e aqui, irmãos, é que eu vejo que Deus, ele tem um senso de humor tremendo. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, abriu a sua madre. Mas a Raquel era estéril. Vamos ver isso de novo. Viu, pois, o Senhor, ali está Leia, mas é a mesma pessoa. Viu, pois, o Senhor que Leia era desprezada e tornou-lhe fecunda. Não foi o diabo, irmãos, que fez ela fecunda. O Senhor fez dela fecunda, a madre. Raquel, porém, era estéril. Agora, o que isso representa para nós hoje? O que isso representa para mim, para você que está nos ouvindo? Raquel tem a ver com a sua visão. Raquel tem a ver com o seu desejo. Raquel tem a ver com aquilo que faz você continuar. É aquilo que te traz zelo. É aquilo que te dá força para não parar, mesmo em meio a tantas dificuldades. É isso, é essa força. Raquel representa isso. É o lugar profético que Deus tem para cada um de nós. É o lugar que você sabe que vai ser próspero. Foi a primeira coisa que ele viu, ela era formosa. Ele olha, ele deseja, ele se apaixona, ele vê. E na maioria das vezes é assim que Deus faz com cada um de nós. Ele te dá uma visão, ele te dá uma imagem. E é isso que Raquel representa. Aquele sonho que você olha e fala assim: é isso que eu creio que Deus vai fazer na minha vida, na minha casa, na minha família. E é talvez ali começa aquele plano de 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, e você fala assim: é isso que vai acontecer. Mas nós não sabemos o outro lado, que Deus tem um plano infinitamente maior. Aquele plano que Ele te deu vai se cumprir, mas o plano que Ele tem para fazer é maior. Quem pode dizer glória a Deus por isso? E o lugar é o lugar que você sabe que vai ser próspero. É o lugar que você sabe que Deus te chamou para estar. O lugar que você sempre sonhou, onde as coisas vão acontecer. Labão representa o que então? O tratamento de Deus. As situações que Deus usa, que nos surpreende. As coisas que você não espera. As situações que te chocam, como essa. O que Lia representa? Lia representa o tipo de ministério que nós estamos envolvidos. Lia representa o lugar que nós nunca pensamos que íamos estar. Lia representa a situação que estamos atravessando agora. Lia representa o lugar onde não... Lembra que ela era fraca de olhos? Lia representa o lugar onde a impressão que dá é que você perdeu a visão. Isso é Lia. E você ora, e a impressão que dá é que você não enxerga. E você se questiona, por que Deus está permitindo isso? E você busca, e você ora, e você clama, e você não consegue enxergar, e você questiona, e as pessoas questionam, as pessoas não entendem, e você não entende, e você acha que está em pecado, você acha que tem alguma coisa errada, e você não entende que isso também faz parte do tratamento de Deus. E o interessante para mim é isso: quando o Senhor viu que Lia era desprezada, quando Ele viu, pensa bem, irmãos, o Senhor então permitiu tudo aquilo, porque o plano dele era maior. Se fosse só Raquel, como que as 12 tribos viriam, como que a promessa de Deus que Ele deu lá a Abraão, antes de Isaac, que era o seu pai, lá atrás, Abraão, Isaac, Jacó, para que aquilo se acontecesse, ele teve que passar por tudo isso.
E é isso que me faz crer hoje que o Senhor está para produzir algo na sua vida, ou já está produzindo algo na sua vida, que nem você entende. A sensação é mais ou menos assim: eu nem gosto de fazer isso, eu não sei por que dá certo. Pensa nas áreas da sua vida que você é produtivo, e você fala assim: gente, eu não gosto, de verdade, não gosto. Bem-vindo ao tratamento de Labão, de Deus. Ninguém falou bem, mas deixa eu continuar. É o lugar onde a impressão que dá é que você não tem visão. É o lugar onde você não entende o que está acontecendo. É o lugar onde Deus te coloca, que não dá nem para você fugir. Quem que Jacó representa, acho que você já percebeu. Jacó tem a ver comigo e com você. Quem pode dizer amém por isso? Quantos aqui já oraram e quando você viu Raquel... Eu me recordo, eu lembro de momentos do ano de 93, porque ali foi um marco para mim. Eu estava afastado dos caminhos do Senhor até 92. 93 foi onde aconteceu toda a virada, e onde eu vi o mover de Deus, eu vi o mover de cura, vi o mover de milagres, de uma forma que me chamou muito a atenção. E eu me recordo que eu falava para o Senhor: Senhor, eu largo tudo para ter isso na minha vida. Eu me recordo um dos personagens bíblicos que mais, até hoje, me chamavam a atenção era Elias. E eu não sei se foi erro ou não, mas eu pedi para ser que nem ele. E eu achava sensacional. Imagina descer fogo do céu. E a multiplicação, e o milagre, a ousadia, e as coisas que ele tinha, e a revelação que ele tinha, a profundidade que ele tinha, e como ele confronta 850 profetas de Baal, e ele não tinha medo, e eu pensava naquilo. O que eu não sabia é que se você quer e deseja, e Deus concorda com isso, de liberar essa unção sobre a sua vida, é óbvio que vai ter uma Jezabel. Ou muitas. Ninguém falou amém também, mas tem. Por quê? Porque se Deus vai te levar a ser como alguém ou algo que você viu na palavra ou no ministério de alguém, Ele vai permitir um tratamento para fazer com que aquilo seja moldado em cada um de nós. Então, para você que está começando agora, jovem, toma cuidado no que você pede, porque é possível que você vai receber. Quem é jovem aqui, diga amém. Porque a gente já está numa outra fase, onde a gente vê do outro lado e fala assim: não peça isso em nome de Jesus. Eu lembro que uma vez eu encontrei um pastor e ele falou exatamente isso, e o personagem dele, de sempre, era Paulo. E eu falei assim: como é a sua vida, irmão? Ele falou assim: você não tem ideia como eu apanho. Eu falei: como assim? Eu falei: apanho mesmo, Deus me manda nos lugares e eu saio linchado. Eu falei: acho que Elias não foi tão mal assim. Quem pode dizer amém? Então a gente faz essas orações: sim, Senhor, eu quero Raquel, eu quero aquilo que o Senhor me mostrou, eu quero isso que é bonito, isso que é formoso, eu pago o preço que for, eu vou aonde o Senhor me mandar, eu vou buscar essa unção, eu vou jejuar, eu abro mão, Pai, de tudo que eu tenho, da minha vontade, dos meus dias, da minha juventude, do dinheiro, Pai, do trabalho, de tudo que o Senhor tem, para que isso se cumpra. Mas a única coisa que a gente não conta é que no meio do caminho vem Lia, vem Labão, no meio do caminho o Senhor tem um plano maior, que Ele vai usar, Ele vai colocar. Veja, Ele teve Raquel, mas o plano de Deus era maior. Então é isso que eu estou aqui para falar hoje, irmão e irmã. O plano que Deus tem na minha e na sua vida é maior. Você talvez não conseguiu enxergar, e não vai conseguir, porque é maior do que você conseguiu enxergar. Você conseguiu enxergar Raquel. Quem pode dizer amém por isso? Mas a sensação é o quê? Pensa bem, irmão, se ele se sentiu daquele jeito, ele gritou, quando ele viu a luz, quando a luz acendeu, você acha que ele não se sentiu traído? Enganado? Vamos falar um pouquinho da sensação dele, do choque. E agora? Será que fui eu que errei? Será que eu não vi isso ontem? Como que isso pode ter acontecido? Por que ela não falou nada? Confusão, desespero. Mas em tudo isso, Deus tinha um plano e tem um plano maior. Frustrado, desencorajado, desapontado. Será que os 7 anos que eu trabalhei foi em vão?
E para ajudar, quando o Senhor viu que Lia era desprezada, abriu a sua madre, mas Raquel era estéril. Ou seja, eu vou fazer você ser produtivo numa área que você não tinha interesse. Eu vou desenvolver coisas na sua vida. Estava nele, porque saiu dele. Quem pode dizer amém? Ele nem sabia que aquilo estava dentro dele. E nós não temos noção quando a gente começa. Mas Deus vai usar tudo aquilo que sai. E você tem que tomar cuidado com o que sai. Mas eu penso que isso que foi produzido, os filhos, a herança, ele não estava preparado ainda para que José viesse. Porque se José viesse, ele não teria mais filhos. Ele amava Raquel, irmãos. Mas é o que é produzido até chegar o tempo de José vir. Quem pode dizer amém? É aí que você entende a diferença entre Jacó e Israel, Simão e Pedro, Saulo e Paulo, o apóstolo. Tudo isso teve um processo, teve coisas que aconteceram. Agora vamos lá. Quem pode dizer amém? Você está pensando ainda, né, no casado com Lia, desejando Raquel. Concebeu Lia e deu à luz a um filho, a quem chamou Ruben. Pois disse, lembra? Ela era desprezada, o Senhor viu que ela era desprezada, o Senhor abre a madre dela, o Senhor fecha a madre de Raquel. Agora representa isso, Ruben, o nome Ruben, pois disse, o Senhor atendeu a minha aflição. O que Ruben representa? No meio da sua aflição, o Senhor te dá um presente. No meio do que você está passando agora, pode ficar ligado, porque o Senhor vai te presentear. No meio de todo esse turmoil, de toda a preocupação, ansiedade, por que isso está acontecendo? O Senhor prepara uma situação e sai algo de você que vai te surpreender. E é isso que ele produziu com Lia, que ele não produziria com Raquel. É o que? Gifts are given. Presentes são dados. E o Senhor tem presente para te abençoar. O Senhor tem algo para te surpreender, o Senhor tem algo de um lugar que você não imagina. É isso que Ele faz, e Ele faz no ministério, Ele faz nas suas finanças, Ele faz na sua casa, Ele faz na sua família. Ele te dá o tempo com Raquel, mas esse tempo significa, tipologicamente, o Senhor Ele quer que você, you enjoy, que você aproveite isso. Que o presente vai vir na hora da aflição. É aquela hora que você fala, meu Deus, o que mais vai acontecer? Aí o Senhor vem te dar um presente. Ele fala, não esqueci não, eu tenho um plano. Mas é proposital isso de você ser produtivo nessa área que você nem esperava. Quem pode dizer amém? Então tome posse disso, no meio da sua aflição, o Senhor tem um presente. Concebeu outra vez e deu à luz a um filho e disse, porque o Senhor ouviu que eu era desprezada, deu-me também a este, e lhe pôs o nome Simeão. Simeão significa ele ouviu. Diga isso comigo, ele ouviu. Irmãos, eu acho que é uma das coisas assim, é uma das lições mais importantes de aprender, é ouvir. Eu tenho isso comigo e às vezes em reuniões que eu já tive com pastores, igrejas, ministérios, às vezes a pessoa fala uma coisa, eu não entendo aquilo, e eu tenho isso, que se aquilo incomodou naquela hora, eu vou falar com uma pessoa depois. Porque se você não entende de fato o que está sendo falado, o inimigo pode usar aquilo na sua mente, e aí onde a batalha começa. Porque você acha, como já aconteceu às vezes, de estar numa igreja pregando uma palavra, e a pessoa está tão machucada, tão ferida, que ela acha que a mensagem foi para atacar, para machucar, para ferir, quando na verdade era aquilo que estava dentro dela, fez com que ela ouvisse daquele jeito. A gente aprende muito isso dentro do casamento. Quando você fala uma coisa, o seu cônjuge entende outra, e aí o cônjuge fala uma coisa e você entende outra, e a briga começa, até que você cresce num ponto de chegar e falar assim, peraí, vamos conversar, porque tem alguma coisa errada aqui. Quem pode dizer amém por isso? Eu lembro de situação, me lembrei de uma agora, que aconteceu em casa, já faz muito tempo, graças a Deus, mas eu me recordo uma vez, que nós não temos lojinha de pipa nos Estados Unidos. Aqui tem, na época, tem pipa de papagaio, não sei, papagaio que chama pipa. E eu levei
Ou eu fiz um e coloquei para tentar brincar com as minhas filhas, não tinha o Kendrick ainda, então faz mais de 9 anos, com certeza. Só que o pipa ficou pendurado, nem sei quantas semanas, no meu escritório. E eu gosto do meu escritório em ordem, irmãos. Para você ter uma ideia, as fotos, naquela época que tinha foto, que era revelado, eu tenho fotos em ordem cronológica, de 10 anos. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Minha esposa não aguenta. Mas eu tenho. Tenho os álbuns, tenho a etiqueta que eu vou colocando nos álbuns, álbum do ano 93, 94, 95, 96. E para cada ano, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Se eu quero lembrar de algo que aconteceu, eu vou no álbum daquele ano. Eu acho prático isso. Os livros são divididos por assunto, o meu guarda-roupa é dividido por ordem de cor, os sapatos também da mesma forma, os tênis em cima, os sapatos embaixo. Eu coloco assim, eu sei, isso deixa minha esposa doida. Mas o pipa estava no meu escritório e eu falei, tira esse pipa daqui. E tira esse pipa daqui. Eu não sei quantas vezes eu falei, tira o pipa. Aí chegou uma hora eu falei, tira o pipa, senão eu vou jogar fora. Porque ninguém parecia ter um interesse no pipa mais. Eu pensei assim, ninguém está querendo esse pipa. E eu não suportava o pipa, eu arrumava a rabiola, colocava em cima, ela caía. E a linha ficava pendurada no meio do meu escritório, eu colocava de volta em cima. Até que chegou um dia, eu quebrei o pipa. E com vontade, eu falei, em nome de Jesus. Você vai para o lixo hoje, joguei fora. Irmãos, de verdade, a minha filha nunca nem olhou para o pipa naquela semana. Ela chega da escola e fala, pai, ela falou, where's the kite? Cadê o pipa? Eu falei, não, não. E era um dia que eu estava fazendo limpeza, e irmãos, você não tem noção a burrada que eu fiz, porque lá as caixas de sucrilho e de bolacha, né, em cima da caixa tinha um negocinho que eu nem sabia para que era, estava escrito 5C, 10C, 15C, eu não sabia para que era aquilo, e tinha disso tudo também no meu escritório. Eu já aproveitei, fui fazendo a limpa, e fui limpando, e fui tirando um monte de papel, e peguei e joguei fora todos esses papeizinhos no mesmo dia. E a minha esposa chega e fala, você viu uns papelzinhos que está escrito 5, 10, 15? E eu acho que sim. Aí eu falei, o que era aquilo? Ela falou, aquilo a gente junta para levar para a escola, aquilo é 5 centavos, 10 centavos, 15 centavos, e as escolas recebem isso em dinheiro. Eu, aham. Irmão, que prova que foi aquele dia. Tudo por causa de não saber ouvir. E eu me recordo como se fosse hoje que eu fui atrás do pipa. Eu fui em todos os mercados. A nossa cidade era pequena, 15 mil habitantes. Não tinha tanto mercado assim, mas eu fui em todos. O último tinha um mais ou menos parecido com um pipa. E eu comprei 2. Eu comprei tanta caixa de bolacha e de sucrilhos, que é onde tinha os 5, os 10 e os 15 centavos. E eu não entendia por que a minha esposa ficou mais brava ainda. Aí eu olhei e falei assim, porque a minha linguagem de amor, de perdão é restituição. Aí eu falei assim, eu vou comprar tudo de volta. E ela não queria que eu comprasse de volta. Ela achou que eu estava comprando para jogar na cara dela. Isso eu estou falando, irmãos, em 2 minutos ou 3, levou meses para entender e ouvir o que estava sendo falado. E isso acontece no tempo de Lia. Onde você percebe que o que você ouve nem sempre é o que você entende. Quem pode dizer amém? Então hoje, antes de comprar mais bolacha, eu pergunto, é isso mesmo que eu estou entendendo? E na maioria das vezes não é. Isso é na família, isso é no casamento, isso é em empresas, em relacionamentos, isso é dentro da igreja, irmãos. E às vezes a gente não entende como que Deus pode colocar alguém assim, ou Deus fazer disso, ou Deus fazer desse jeito. E o que Deus quer nos ensinar é nesse tempo de Lia, onde você quase do que não enxerga, ela tinha a mente fraca, os olhos fracos. E a sua visão enfraquece, mas você vê que ela era produtiva em outras áreas, e eu creio que o Senhor queria desenvolver isso na vida de Jacó. Jacó, você tem que aprender a ouvir. Quem pode dizer amém?
Antes de você atropelar tudo que eu tenho para você, Jacó, isso está sendo produzido na sua vida. Primeiro o Senhor te surpreendeu no meio da sua aflição, te deu um filho, te deu Rubem, mas agora te dá Simeão. Concebeu ainda outra vez, o terceiro filho, deu à luz a um filho e disse, agora, esta vez se unirá. Olha a esperança que ela tinha, irmãos, e ela continuava. Você via que ela era uma pessoa fértil, produtiva. Agora dessa vez, ele se unirá, o meu marido comigo, por 3 filhos que lhe tenho dado, por isso lhe chamou Levi. Ligado significa unido. E é interessante que o Senhor, Ele nos ensina isso, na maioria das vezes, com pessoas que são difíceis de ser amada. Eu sei, ninguém falou amém. Mas tem gente, irmãos, que você olha e fala assim, meu Deus. Porque às vezes a pessoa está machucada, a pessoa está ferida, você não sabe disso. O Senhor fala que você tem que amar o seu próximo, como você se ama, você tenta amar, a pessoa não entende. Aí entra em relação, ela não ouve direito o que você está querendo dizer, mas existe algo que o Senhor quer liberar sobre nós, família, igreja, que é o quê? A casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce, a unção preciosa desce quando há unidade. E o inimigo tem tentado quebrar a unidade, irmãos. E ele vai continuar tentando, mas nós temos que nos levantar na unidade do Senhor. Não foi o que Jesus orou pelos seus discípulos, Senhor, eu oro para que eles sejam um. Porque quando eles forem um, o mundo vai olhar e vai falar, verdadeiramente o Senhor enviou Jesus. Eu não sei como, irmãos, porque eu me questiono isso todo dia, como que vai acontecer a unidade com tantas igrejas, tantos ministérios, e eu creio na diversidade, na variedade, e eu creio que Deus usa tudo isso, mas nós temos que entender também que a extensão disso eu não entendo muito aquele ministério, mas eu não vou cancelar, não vou criticar, não vou atacar, não vou jogar pedra, porque faz parte, a unidade é isso, a unidade não é uniformidade. Não, se existe unidade, todo mundo tem que cantar do jeito que eu canto, se vestir do jeito que eu visto, e andar do jeito que eu ando, e jejuar do jeito que eu jejuo. Isso não, irmãos, isso é uniformidade. O Senhor fala de unidade. Aonde o que é importante para você é importante para mim. Lembra da oração do Pai Nosso? Estava pensando nisso hoje. Pai nosso que estás do céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Não fala assim, meu Pai. Então não é o fato de eu orar, mas a minha oração, ela pode ser até uma oração floreada, bonita, ou até aparentemente ungida, mas se a oração que eu faço for interferir no que Deus quer fazer na vida dele, Deus não vai ouvir. Porque o meu pai também é pai dele. E também é o pai dela. Então como que eu posso orar o Pai Nosso e falar sobre unidade, sendo que eu não aceito o irmão, ou eu não gosto do irmão, eu não gosto da igreja, eu não gosto do... Você percebe, irmão? Pai Nosso que estás nos céus, a vontade dele, ela vem, ela é manifesta, e eu creio que nós vamos acelerar as coisas quando nós entendermos isso. Nós fazemos parte da mesma família. Eu sou o seu irmão, e você é o meu irmão, e você é minha irmã, e nós temos que nos respeitar nesse sentido como família. E entender que Deus tem um plano maior e mais elevado. Então, por que, irmãos? Ele não tem filhos mimados. Porque a partir do momento que a minha oração, para ela se cumprir, você vai ter que ser machucado, ou ferido, ou quebrado. Irmãos, está fora. E eu ouço, irmãos. Hoje não ouço tanto mais, mas eu já tive em lugares onde eu ouço. Não, eu vou orar e Deus vai tratar. Eu tinha medo, irmão. Eu falei assim, ainda bem que eu sou amigo desse pessoal. Nunca vou esquecer uma vez que tinha gente que falava assim ainda, não, qual que é o nome? Qual que é o nome dessa pessoa que está fazendo isso? E eu falava, para quê? Eu vou colocar ela no joelho. Parecia uma macumba evangélica. Você pensou, irmão, se a gente tivesse essa força de orar para Deus tratar, olha só, irmãos, que prepotência, de a gente orar para Deus tratar alguém do jeito que a gente acha que é a melhor maneira. Não, Senhor, essa pessoa precisa ser tratada. Oh, Deus. E a gente não tem noção, o que a palavra fala? A mesma medida que você medir, você vai ser medido. Aí acaba acontecendo com você o que você pediu para Deus fazer com a pessoa. E o pior, demora para cair a ficha, irmãos.
Mas isso é importante você ver aonde que foi produzido, aonde que veio esse baby, aonde que veio esse filho, através de Lia. E nós temos que orar sim, irmãos, e orar. Se tem algo assim que nos impede dessa unidade, isso tem que cair por terra em nome de Jesus. Se existe um mal entendido, tem que cair por terra também em nome de Jesus. Quem pode dizer amém por isso? Levi. De novo, olha só que bênção, irmão. Deus é demais. Por isso que eu falei que ele tem um senso de humor. Ele, de novo concebeu e deu à luz a um filho, quarto filho, e disse: esta vez louvarei ao Senhor, por isso lhe chamou Judá. Judá significa Deus seja glorificado. E eu sei, irmãos, é mais fácil nós adorarmos ao Senhor na hora que está tudo bem. Mas é na hora do problema, é na hora da enfermidade, é na hora que acontece coisas que fogem do seu controle. É nessa hora, quando você louva, as prisões se abrem. É o Paulo e Silas na cadeia, é o Paulo e Silas que acabaram de pregar e libertar uma moça que estava endemoniada com espírito de adivinhação, e por causa de fazer o bem para alguém, eles são presos e são aprisionados, e tiraram a roupa deles, e bateram neles com chibatada, e eles ensanguentados vão para a prisão. Mas quando chega ali, eles ouviram, eles discerniram o que estava acontecendo, eles não perderam a unidade, eles ficaram ligados no que Deus estava fazendo naquela hora, e eles começaram a louvar e cantar hinos ao Senhor Deus, porque os outros escutavam. E é isso que Deus faz, irmãos. Na hora que você está passando uma das maiores provas, pode ter certeza que tem alguém que está olhando para você. Pode ter certeza. E o que a pessoa, às vezes a motivação é até de tentar achar alguma falta em você. E é por isso que você tem que tomar cuidado. E é por isso que na hora da prova, cante, louve, abra sua boca, entoe um louvor ao Senhor. Por quê? Porque as prisões, a palavra fala, as prisões de todos se abriram. Duas pessoas em concordância, em unidade, louvando ao Senhor na hora da prova, a prisão de todos se abriram. Quantos querem ver prisões se abrindo? É nisso, irmãos, é no louvor, é na oração, é na adoração. É quando você canta, numa hora que você fala assim: não acredito, aquela pessoa não era para estar cantando agora, pelo que ela está passando. Mas você sabe que o Senhor habita no meio dos louvores. E você sabe, quanto mais glória você dá, mais a glória dele desce. Quanto mais você louva ao Senhor, mais a presença dele é manifesta. Porque ele habita no meio dos louvores. Quando você louva ao Senhor no meio da prova, é um convite que você está falando: Senhor, eu creio no Senhor, e essa situação não vai permanecer na minha vida, porque eu te louvo, eu engrandeço o teu nome, eu declaro: seja engrandecido, seja engrandecido. Eu creio que o Senhor é a estrela da manhã. E você começa a declarar, e você está convidando, e você muda a atmosfera. Porque o que nós cantamos aqui, louvamos 15 minutos ou 20 minutos, um cântico, dois cânticos, um lento e dois rápidos, ou dois rápidos e três lentos, não é isso, irmão. Você vê que a adoração, essa entrega, é exatamente nessa hora que a vontade que dá não é de louvar, mas Senhor, eu vou te oferecer um sacrifício vivo. Aí a provisão vem. Lembra de Abraão, quando ele chega na ponta da montanha, lá no final da montanha, no começo da montanha, dependendo de como você enxergar, ele coloca e fala assim: deixa os servos ali, deixa o jumento ali, eu e o garoto, nós vamos subir e adorar ao Senhor. A adoração é uma jornada, irmão. E depois, nós tendo adorado, retornaremos a vocês. E aí você vê que a provisão foi o quê? Deus já tinha preparado o sacrifício lá em cima, porque ele subiu para adorar. Irmãos, quando você sobe para adorar, pode ter certeza que existe algo que o Senhor já preparou para você. E aí você vai falar assim: Jeová Jireh, o Senhor já supriu o sacrifício. Por isso, irmãos, na hora da dor, é difícil. Não estou falando que é fácil não, irmãos, porque é um processo de você louvar o Senhor, você com dor, você fazendo a obra do Senhor, você abençoando as pessoas, você saindo do seu caminho para que outros recebam, e você passa por uma situação que você não entende, em primeiro lugar, porque é um tempo de Lia. Mas conforme você vai, ok, de repente Deus tem algo para me ensinar. E é tremendo a linguagem de Deus, irmãos, porque o que eu tenho aprendido não adianta. Se você não pergunta a pergunta certa, Ele não te responde do jeito que você quer ouvir. Então você tem que continuar mudando a pergunta, até que o Senhor fala: ok, era isso que eu queria ouvir, porque agora você entendeu o que eu quero. E aí a pergunta é certa, a resposta vem, mas é no meio da dor, no meio do pesar. Isso tem que ser gerado em cada um de nós. Judá.
Aí cessou de dar à luz, vendo Raquel que não dava filhos. Agora, lembra da figura maior, tá? Qual que era a figura maior? As 12 tribos. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão eu morro. Olha o desespero, ela queria ter filhos. E detalhe, naquela cultura ainda, quem não tinha filhos era como se estivesse embaixo de maldição. Se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: acaso estou eu no lugar de Deus que te impediu? Até Jacó percebeu assim: não, a culpa não é minha, a culpa é do Senhor, é o Senhor que está fazendo isso. De Deus que te impediu o fruto do teu ventre. Respondeu ela: eis aqui a minha serva Bila, recebe-a por mulher, para que ela tenha filhos sobre os meus joelhos, e eu receba filhos por ela. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher. Jacó deitou-se com ela, e Bila concebeu e deu a Jacó um filho. Então disse Raquel: julgou-me Deus, ouviu a minha voz e me deu um filho, por isso lhe chamou Dan. Dan, sabe o que representa? Deus é justiça. E quando eu li esse nome, irmão, sabe o que eu senti no meu espírito? Tem muita gente hoje que acha que Deus não é justo. Mas eu creio, Ele é justo. E você pode ter certeza que a justiça dele vai se manifestar. Eu sei que no nosso coração, e é por isso que você vê que muitas vezes a gente precisa ser mais tratado ainda, porque no nosso desejo é, se alguém faz algo errado contra você, no seu coração é: ai, Senhor, julga! Mas depois que você vai ficando maleável, você fala: nossa, se de fato Deus julgar, essa pessoa morre. Aí você clama por misericórdia. E aí você entende o que é a graça e começa a entender a graça divina, irmãos. É um negócio que nos constrange. Quem pode dizer amém por isso? Já pensou se Deus, não vamos falar do outro irmão, não, ou da pessoa, ou da família, ou do familiar. Imagina se Deus julgasse a cada um de nós pelo que a gente já fez. Mas quando isso vem, e você vê na mídia, e na política, e as impunidades, e o inimigo fica tentando colocar no seu coração: e aí, cadê o seu Deus? Irmãos, ele continua no lugar que ele sempre esteve. Ele continua no lugar, ele continua no controle, você pode ter certeza disso. Mais dia ou menos dia, esse Deus que é amor, ele vai julgar. Então, o que ela fala isso: julgou-me Deus e me deu um filho. Isso tem que estar em você e você crê. Deus é justo. Quem pode dizer amém por isso? E foi no meio daquela situação, não foi o filho que saiu dela, Raquel, foi a de Bila, que era sua serva. Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel: com grandes lutas tenho lutado com a minha irmã e venci. Eu não sei se você percebe, irmãos, que o coração de Raquel tinha alguma coisa errada. Você vê que os filhos da outra é o quê? Oração, louvor, unidade. O filho da outra: luta, juízo. Mas isso também nós temos que ter, irmãos, no sentido de estar disposto a lutar. Para quê? Para que a promessa de Deus se cumpra, para que as palavras do Senhor aconteçam. Essa contenda que nós temos que ter não é contra o irmão, porque a palavra fala: a luta nossa não é contra a irmã, não é contra o irmão, não é contra a carne e sangue, é contra principados e potestades. Então nós temos que ter em nós isso, gerar no sentido do que? Eu sou um guerreiro de Deus, você é um guerreiro de Deus. Eu disse: você é um guerreiro de Deus. Para você chegar até aqui hoje, com tudo que você já passou, e você continua de pé, e não morreu, não tem uma parada cardíaca, não está internado no hospital, por quê? Porque você é um guerreiro. Porque você entendeu em algum lugar: eu vou continuar lutando, enquanto eu tiver vida, enquanto eu tiver fôlego, eu não vou desistir. Isso é o quê? Luta. Então, às vezes o que precisa é mudar o foco nesse sentido. A minha luta não é contra o irmão, não é contra a irmã, não é contra o pastor, não é contra a igreja. A minha luta é o quê? Principados e potestades nas regiões celestiais.
E o interessante, quando você vê lá em Efésios 6, quando fala da armadura, você vê que antes da armadura fala como ser um bom empregado, um bom pai, uma boa mãe, uma boa esposa, um bom marido. Então, não é só entrar na batalha espiritual e falar, que agora que venha. Não, não, não. Antes disso, você tem que estar em ordem com seus relacionamentos. Porque a pior coisa que pode acontecer é você não entender que o ataque não é pessoas. O ataque é espiritual. Quem pode dizer amém? Luta, tem que ter essa mentalidade de guerra para a gente avançar nas coisas de Deus. Vendo Lia, que ela mesma cessara de conceber, tomou a Zilpa, sua serva, e a deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, ou Leia, como está ali, deu um filho a Jacó. Então disse Lia, afortunada. Olha só, irmãos, no meio de tudo ela via isso, afortunada, e chamou-lhe de Gade. Gade significa tropa, exército, que é o que eu acabei de falar. Deus está levantando um grande exército, e nós, eu e você, fazemos parte desse exército. E é isso que nós temos que entender, irmãos. Quando a gente fala de cobertura espiritual, ela funciona em dois sentidos. Não é só a cobertura de você estar aqui embaixo de um ministério, que é a sua cobertura espiritual. Mas quando você entende numa batalha, a cobertura espiritual é o quê? Eu te cubro aqui, para que você possa avançar dali. E quando você chegar lá, você me cobre, para que eu possa continuar avançando. Então a cobertura, ela é não só vertical, como ela é horizontal. Ela não pode ser só uma cobertura assim, de cima para baixo. Ela tem que ser uma cobertura. Aquilo que eu faço é para que você avance. Quando você avançar, você me cobre, para que eu também possa continuar avançando. Quem pode dizer amém? Então não é, porque senão ela fica o quê? Aquilo de, não, mas eu sou a sua cobertura e você tem que fazer isso. E não é assim que Deus trabalha, irmão. A cobertura nesse sentido é de proteção, não de opressão. Amém? E se você sentia isso na sua vida, eu quero declarar que está quebrado toda opressão em nome de Jesus. Porque é um cuidado. Você está num rebanho, você é cuidado, você é protegido, você é guardado. Então, por isso que é necessário orar pela cobertura, porque ela também recebe as pancadas que de repente o inimigo queria dar para você, a cobertura recebe. Mas o outro sentido é nesse também. Pode ver os filmes de batalha, né? Vai o exército. Eles não vão avançando assim, todos juntos, o quê? Todo mundo morre quando é assim. Mas um vai, alguém avança dali, aí ele de lá, aí esse daqui vai avançando daqui. Irmãos, a igreja é isso. Ela já perdeu o território por muito tempo, e nós temos que estar nesse nível de cobertura para tomar de volta o que o inimigo tomou aquilo das nossas vidas. Quem pode dizer amém? Então eu quero declarar, irmãos, nós estamos avançando. Nós estamos prosperando, nós estamos progredindo. O que você vê aqui, eu sempre falo isso, o que você vê na igreja é um quadro que Deus está fazendo na sua casa. E se você tem semeado na obra do Senhor, no ministério, onde você está plantado, você pode ter certeza, irmãos, eu creio nisso, a unção que você honra, nela você prospera. É nesse sentido de cobertura, nós estamos juntos, nós estamos ligados. Uma pessoa é abençoada, eu me alegro com a alegria do irmão. E não chegar e falar assim, por que esse irmão foi abençoado e não eu? Ih, falta unidade. Quem pode dizer amém? Né? O irmão troca de carro. Eu lembro uma vez que eu cheguei na porta da igreja, e no carro não era zero não, irmãos. Era um bom carro, mas não era zero. Eu lembro um irmão com as duas mãozonas no capô do meu carro. E eu me espantei, eu falei assim, ele era jovem, eu falei assim, irmão, o que está acontecendo? Aí ele falou, ai pastor, que carro! Eu estou tomando posse. Aí eu falei, irmão, desse não, esse já é meu. Deus pode te dar até o melhor, mas esse é meu. Eu não falei para ele, tira essa mão daí, mas... Irmãos, o que é seu é seu. E o que Deus tem para um, talvez Ele não tenha para o outro, mas é isso, sabe, essa alegria de, uau, aquele irmão, ele foi promovido. E nós fazemos parte dessa família, então eu me alegro com ele. Aquela irmã recebeu um ataque essa semana e está passando pela prova. Eu também me compadeço dela. E o que eu puder fazer para aliviar,
Eu não sou a resposta para ela, a resposta é o Senhor, mas como família você chega junto para quê? Eu vou te ajudar, eu vou te encorajar, e o que eu puder fazer, eu vou fazer. Isso não vai continuar assim. Por quê? Porque quando dói algo, você dói em mim. Quem pode dizer amém? Já pensou, irmãos, todos vivendo assim? Qual foi o último? Tropa, né? Afortunada. Depois deu Zilpa, serva de Lia, um segundo filho a Jacó. Então disse Lia, olha só os filhos que Lia gerava, irmãos. Feliz sou eu. As filhas me chamarão feliz. E chamou-lhe Aser, alegria. Quem pode dizer amém por isso? Feliz no meio da luta. Feliz no meio da prova. Quem pode dizer amém por isso? Irmãos, não deixe o inimigo roubar a sua alegria no meio do que você está passando. Não deixa. Não deixa. Em inglês tem uma palavra muito parecida, é bitter or better. Bitter or better. Só que bitter significa azedo, amargo, e better significa melhor. Deixe que a prova deixe você melhor e não amargo. Azedo. Fica 5 minutos com a pessoa, ela só fala mal de alguém, ou ela se sente uma vítima, ou dá tudo errado para ela. Irmãos, em nome de Jesus, tira isso. Eu falo 5, mas a pessoa quando é assim, é só ela que fala, e vai ser 1 hora, ou 2 horas, ou 3 horas, e é só ela que é a vítima do mundo. Você não é vítima, você é um vitorioso. E não dá para ser os dois. Ah não, você é só um pouquinho vítima. Não, não dá. Tem que se escolher, ou é vitorioso ou é uma vítima. O mundo todo está contra ela. Não está. Tem alguém do seu lado. Quem pode dizer amém? E você vê no meio de tudo aquilo, irmãos. Eu acho incrível isso. Os filhos e como ela nomeava os filhos. E como no meio de tudo aquilo ela fala: feliz sou eu. Quem pode dizer nessa noite que é feliz aqui? Diga amém. Saindo rumo nos dias da ceifa do trigo, achou mandrágoras no campo. Ali está mandrágoras também. E os trouxe a Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia: dá-me, peço-te, das mandrágoras do teu filho. Respondeu ela: é já pouco que hajas tomado meu marido? Tomarás também as mandrágoras do meu filho? Disse Raquel: por isso ele se deitará contigo essa noite, pelas mandrágoras de teu filho. Quando Jacó veio à tarde do campo, saiu-lhe Lia ao encontro e disse: deitar-te-ás comigo, porque certamente te aluguei com as mandrágoras do meu filho. Deitou-se com ela aquela noite e ouviu Deus a Lia. Primeiro ele abre a madre dela, agora ele ouve a Lia novamente, e ela concebeu e deu à luz a um 5º filho. Então disse Lia: Deus me tem dado o meu galardão, porque dei minha serva ao meu marido, e o chamou Issacar. Issacar significa: há uma recompensa. Quem crê nisso? Que há uma recompensa, irmãos. Hebreus 11:6, não é? Ele é galardoador daqueles que o buscam. E se você tem buscado, pode ter certeza que é uma recompensa. Mateus 10:41, mesma coisa. Aquele que recebe um profeta, na qualidade de profeta, receberá galardão. O que é isso? Recompensa. Quem pode dizer amém por isso? Quando você semeia, há uma recompensa. Há uma colheita. Tem gente que nem acredita. Se vier, tá bom. Não, irmãos, vai vir. Eu tenho certeza, vai. Porque a palavra não pode mentir. E se você sempre falou assim: eu dou sem esperar receber nada de volta. Parece muito lindo e espiritual, mas é por isso que você não recebe. Porque quando você dá e você entende que é uma semente, vai voltar. E quando voltar não vai ser só semente, vai ser boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. É a palavra que fala: dai e ser-vos-á dado. Então pode ter certeza, irmãos, que há uma recompensa. Disse Lia: Deus me deu um excelente dote. Lia concebeu outra vez, verso 19. Lia concebeu outra vez e deu a Jacó um 6º filho. Disse Lia: Deus me deu um excelente dote. Desta vez o meu marido tratará com honras, porque lhe dei 6 filhos, e chamou-lhe Zebulon.
Zebulon significa honra e significa exaltado. Diga isso, honra. Irmãos, essa é uma das coisas que o inimigo tem roubado da igreja. Honra. Honra dentro de casa, honra na família. Honra significa algo pesado e de valor. Desonra, algo sem sentido, sem significado. Tanto que quando eles pensavam, a palavrinha no original tem a ver com honra, tem a ver com a fumaça que saía de uma água fervendo, o borbulhar da água, aquela fumaça que sai. Isso era uma desonra. Por quê? Isso desaparece, não tem peso. Quando eles falavam de honra, eles associavam com algo pesado, como o ouro, e valoroso como ouro. Isso é honra. Por isso que quando o marido ou a esposa pede algo e o marido rejeita ou a esposa rejeita, por que é um ato de desonra? Porque você está falando assim, isso não tem valor para mim. Dentro da igreja hoje, não se fala mais em honra. Eu nunca vi, irmãos, lá nos Estados Unidos agora, a gente está passando no final do ano, ore pelos Estados Unidos, porque nós vamos ter eleição agora no final do ano, e nós precisamos da mão de Deus nessa eleição. Mas eu vejo, tem pastores que se posicionam em relação a algum candidato, os comentários, irmãos, que vêm na mídia em relação a um pastor, a um homem de Deus, eu nunca vi isso. Nunca vi isso. E nós temos que voltar a isso. Honra. Miriam, a irmã mais velha de Moisés, ficou com lepra. E hoje o povo mete a boca em pastores e líderes e coloca tudo dentro e fala que é do mesmo jeito, e é disso e é daquilo. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Hoje o pastor não pode pedir algo, às vezes na igreja, para um obreiro. Que o obreiro... Quantas e quantas igrejas? Irmãos, eu prego 230 cultos por ano. E às vezes o pastor chega assim, até com medo para falar algo para o louvor. Misericórdia, se ele fala de um jeito errado. Alguma coisa foi perdida em algum lugar, e a minha oração é para que isso volte na igreja. Sabe, aquele respeito de... Não, eu lembro, crescendo era assim, não, quando você falar com pessoa de idade, senhor e senhora. Não era assim? No metrô, no ônibus, alguém chega de idade, você dá o seu lugar. Você pode ver agora como que é, irmãos. O menino tem lá 10, 15, 16, 17 anos, a pessoa está lá com a bengala, não está se aguentando. E o menino olha para ela. E o som que dá para ouvir como se ele estivesse sem o fone. Cadê a honra, irmãos? Quem pode dizer amém por isso? Então tem que ter, o Senhor, ele, não foi nós. O Senhor estabeleceu essa hierarquia. E essa honra, eu creio que tem que ser restaurada. A forma como se fala, a forma como se porta, a forma... Saber, sabe, que nos Estados Unidos eles falam, we all use different hats. Você usa um chapéu diferente, o boné diferente. E nós temos que saber a hora do que usar. É uma reunião de ministério, você está em casa, você está com uma família. E isso, irmãos, é um dos maiores desafios. Quando você serve na igreja, na mesma igreja, e você tem familiares junto. Pensa bem. E aqui nós temos isso. E é interessante como que eu, o Cleiton e o Wagner, e nós temos que administrar isso. E não deixar uma coisa entrar no meio da outra, por quê? Nós temos que estar submisso à autoridade que o Senhor colocou aqui sobre a igreja, que é o Cleiton. Quem pode dizer amém? E eu converso com ele, e eu falo das mensagens, e eu sempre tenho os inputs dele, e eu sempre falo para ele, se eu pregar alguma heresia, você me fala. Quem pode dizer amém? A submissão é isso, irmãos. Agora, como família, eu sou o irmão mais velho. Aí fica mais interessante ainda. Então, é nesse sentido onde nós temos, e Deus, é o que eu falei, Ele tem um senso de humor. E às vezes a pessoa se atropela nisso. Porque como eu falei domingo, eu falo de novo, eu não estou aqui para dividir, eu estou aqui para somar. Eu estou aqui para multiplicar os resultados pela experiência que Deus me dá a mim e dá a Ele, que é única para cada um de nós.
E você também está aqui, irmãos. Por quê? Porque Deus te trouxe para você somar e multiplicar resultados. E Deus permitiu que você passou o que passou e chegou aqui do jeito que você chegou. Por quê? Porque Ele tem um plano maior. Não é só aquilo que você achava que era, Raquel. Não. Você vê através de Lia que Deus tem mais, Ele vai realizar mais. E Ele tem um propósito maior, e o propósito dele é mais elevado. Isaías 55, os planos de Deus são mais altos, os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus são mais elevados que os nossos. Então a nossa oração é: Senhor, eleva então a minha forma de pensar, Pai, para que eu possa ter um pouquinho mais, um discernimento maior, que o que o Senhor está fazendo é maior. Quem pode dizer amém por isso? Agora olha que interessante, eu termino aqui. Então Deus se lembrou de Raquel. Depois de tudo isso, não podia ter lembrado antes. Não, então verso 22. Então Deus se lembrou de Raquel, ouviu-a e abriu a sua madre. E ela concebeu e deu à luz a um filho. E disse: tirou-me Deus a minha afronta. E chamou-lhe José, dizendo: acrescente-me o Senhor outro filho. Quem pode dizer amém? José, você sabe, a história de José é linda, significa prosperidade. José representa ser levantado de uma forma sobrenatural no meio de seus irmãos. José representa sabedoria, beleza, revelação e discernimento de Deus. Quem pode dizer amém? Melhor, eu quero ler mais um versículo para você ver o que acontece no final na vida de Jacó. Gênesis 49. No final da sua vida eu percebo que ele entendeu que o que ele aprendeu com Lia, ele não teve com Raquel. Porque olha só, verso 28, Gênesis 49, 28. Todas estas são as 12 tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a sua bênção. Depois lhes ordenou, dizendo: eu estou para ser reunido ao meu povo, sepultai-me com meus pais na caverna que está no campo de Efron, o Eteu, na caverna que está no campo de Macapela, fronteira a Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron, o Eteu, com aquele campo como propriedade de sepultura. Ali sepultaram a Abraão e a Sara, sua mulher. Ali sepultaram a Isaque e a Rebeca, sua mulher. E ali eu sepultei a Lia. Olha que tremendo isso. Ele entendeu. Ele não sepultou Raquel. Pensa bem, irmãos, no sepulcro da família. A mulher que ele amava, no começo. E no meio da história você sabe que ela foi a que roubou os deuses do pai, Labão, e escondeu. E depois lá na frente ela morre dando à luz a Benjamim. Que ela, detalhe, queria chamar de Benoni. Mas Jacó interferiu e ele falou: não. Ele vai ser lembrado como o filho do meu braço forte. Mas para mim é muito interessante que no final, ele começa, o amor dele é por Raquel, mas no final ele identifica: eu cresci demais. E eu gerei coisas com Lia que eu não tive com Raquel. No final da vida ele fala: eu quero ser enterrado com Lia. Quem pode dizer amém? Feche seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer. E eu sei que todos aqui, todos, inclusive a mim, Senhor, estamos sendo tratados pelo Senhor. Estamos num processo, mas eu sei e sinto através dessa palavra que o que o Senhor tem para cada um de nós é maior. É maior, Pai. Por isso de tantos contratempos e imprevistos e coisas inesperadas e situações que acontecem e coisas que nós geramos que a gente nem esperava e ser produtivo em áreas que nós não gostamos e fazer coisas que dão certo que nós não imaginávamos, Pai, mas tudo isso faz parte de um plano mais elevado e como Jó disse, eu quero declarar nessa noite que os teus planos jamais vão ser impedidos ou frustrados. E que essa revelação, Pai, tem que ser por revelação, venha a cada um de nós, Pai, que os teus planos vão se cumprir na nossa vida, que nada e ninguém pode impedir, porque a tua palavra diz: agindo Deus, quem impedirá?
Eu oro, Pai, para que o Senhor nos dê graça, para que possamos ser maleáveis, para que possamos ser, Senhor, como barro na mão do oleiro, para que possamos entender, Pai, esse processo e possamos nos alinhar à sua vontade e crescer dentro disso. E, Senhor, o que está sendo gerado, que nós venhamos a desenvolver e a amadurecer, porque o Senhor quer ter filhos e filhas. Pai, o Senhor quer que eles sejam maduros. Pai, eu abençoo a cada irmão e a cada irmã nessa hora. Eu oro crendo que hoje o Senhor responde, hoje o Senhor enxuga lágrima, hoje o Senhor tira vestes de tristeza e coloca vestes de alegria. Hoje, Pai, que venha esse sentimento, que em lugar da vergonha, Senhor vai nos dar dupla honra. Eu quero cancelar, Pai, toda sensação de desespero, de atraso, de frustração, de medo, de achar que não dá mais tempo, de achar que está tarde demais. E, Pai, que o Senhor hoje nos dê essa injeção de ânimo. Ânimo, não desânimo, ânimo. Crendo, Pai, que o Senhor está fazendo algo glorioso em nós e que vai fluir através de nós. Eu quero abençoar, Pai, os meus irmãos e irmãs nessa noite. Todos que estão nos ouvindo agora, eu libero essa palavra sobre você, onde você está, e declaro que os planos de Deus são mais elevados. Na autoridade do nome de Jesus, eu te abençoo nessa noite e oro para que Ele te dê a graça de enxergar um pouco mais e de ver que a sua vida não está perdida, mas que o Senhor está no controle de todas as coisas, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor por isso, amém? Quem pode dar uma glória a Deus? Você recebe essa palavra? Amém? Lembre-se disso, volte lá, tem muita revelação nesse texto. Leia novamente. Você vai entender, Deus tem mais. Mas algo tem que ser gerado através dessas situações, e é por isso que Deus permite, para que o plano dele se cumpra na terra. Amém? Vamos orar pelas finanças. Se você tem a sua carteira, a mão que você assina.